Bom dia a todos, irmãos. A palavra de hoje fala sobre um homem chamado Jonas. Nós sabemos que ele foi um profeta do Senhor e que ele foi mandado para um lugar chamado Nínive, para dar a palavra de Deus. E que ele desobedeceu essa palavra e seguiu para um caminho oposto a Nínive. Ele seguiu rumo a Tarsis. E observando a palavra de hoje, a gente chega a pensar: por que nós cristãos vivemos tão desobedientes a Deus? Por isso o título da palavra de hoje é Por que devemos obedecer a Deus? É muito lógico dizer o cristão ou fiel deve ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Mas poucos são os fiéis, os cristãos que obedecem realmente a palavra de Deus. Vivem 90% da sua vida no mundo, 10% na igreja do Senhor. E poucos são aqueles que realmente aplicam na sua vida espiritual, no seu dia a dia, a palavra do Senhor. E que obedecem conforme a palavra do Senhor. Vivemos negociando com o mundo, todos os momentos. E colocando para nós mesmos como se os pecados que nós cometemos não são tão grandes assim para afetar a minha vida espiritual. Nós sabemos que a obediência é algo essencial para nós cristãos. A obediência demonstra aquilo que você é perante o Senhor. E a palavra de hoje fala sobre Jonas. Eu gosto de Jonas. A gente tem muitos personagens na Bíblia, né? Poxa, personagens como Abraão, como Davi, como Isaac, como José. Poxa, homens que sempre foram fiéis, né? Tá certo que eles pecaram também, né? Mas a gente vê que na maior parte das vezes esses homens eram fiéis ao Senhor. E o único relato que a gente tem de Jonas é de uma desobediência. O único relato que a gente tem. Eu gosto de Jonas porque parece muito comigo, poxa. Por quê? Irmãos, a palavra de hoje nos fala assim. Ele estava, veja o versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O Senhor estava falando: vá e leve a palavra do Senhor a Nínive, porque a malícia desse povo está me atormentando. Então vá lá, prega o arrependimento do pecado a esses homens. Nós sabemos que os que viviam em Nínive eram os assírios, inimigos do povo de Israel. Irmãos, inimigo. Deus estava pedindo algo muito pesado para Jonas. Deus estava pedindo para que Jonas levasse a palavra do Senhor a um povo que atormenta o seu povo, o povo de Israel. Imagina, irmãos, esse cenário, poxa. A gente fala tão facilmente: Jonas podia ter obedecido, não teria acontecido tudo aquilo. Era tão fácil, ia a Nínive, dava a palavra e acabou, e voltava. Mas não era tão simples assim. Tenta levar o evangelho a uma pessoa que você não gosta. Não precisa ser nem teu inimigo. Uma pessoa que você não se simpatiza tanto. Você acha que é fácil? Nem dentro da igreja, quando a gente não simpatiza com as pessoas, não é verdade? A gente tem dificuldade, até dentro da igreja. Eu não gosto do fulano. Toda hora a pessoa tenta evitar-se, evita até o seu caminho para se andar, para não encontrar com aquela pessoa. Opa, está vindo, vira para cá. Imagina então para Jonas levar a palavra do Senhor, o profeta do Senhor. O profeta de Deus tinha a ordem de levar a palavra do Senhor. Mas ele rejeitara essa ordem de Deus. Meu pai ainda hoje é pastor. Ele esteve no ministério aqui no Brasil e hoje ministra na Coreia, E eu lembro de uma infância que o meu pai estava no ministério na igreja, e toda igreja passa por crises, Nossa igreja também passou por uma crise. E a igreja estava numa crise danada, porque havia tido uma eleição para presbítero, e dois diáconos que
eram os patrocinadores da igreja. Sabe aquele patrocinador da igreja? Sem eles a igreja não anda, não roda. Né? A oferta deles chegava a 70%, 80% de toda a igreja, imagina. Então eram dois homens poderosos, poderosíssimos para a igreja. Né? E o que aconteceu? Esses dois diáconos que se candidataram a presbítero não conseguiram os votos necessários, irmãos. Imagina a chateação desses dois diáconos. Eu invisto nessa igreja, dou dinheiro para essa igreja e ninguém me reconhece. A pessoa chega a essa conclusão. Eu sustento essa igreja, eu sustento toda a estrutura. Imagina. E houve uma noite em que eles estavam em casa, né? Começou aquela reunião tensa, né? E começou as vozes começaram a aumentar. Eu lembro que estava, né, no quarto logo ao lado, e eu queria saber o que estava acontecendo, né? E estavam falando: pastor, você mexeu os palitos, você convenceu o pessoal para não voltar em nós, eu sei que foi você foi... Aí eu lembro meu pai: não, irmãos, não fui eu não fiz isso não. Não, se abençoe você, agora você vai ver, agora você não vai ter mais igreja para ministrar. Aí eu lembro que depois que os diáconos e os aliados foram embora, a minha mãe estava chorando, né? Chorando em prantos, poxa. Aí eu imagino o filho ver a mãe chorando. Os filhos, né? Filhos sabem, né? Ver a tristeza de ver uma mãe chorando diante de você. Aí eu saí, né? E a minha mãe olhava para mim assim: meu filho, sabe aquele olhar de dó? Né? Porque você foi justo nascer numa família de pastor para passar essa desgraça que você está passando. Sabe? Era esse olhar que ela tinha. Né? Aí quando ela olhou para mim assim, ela começou a chorar. Falei, o filho mais velho, tinha que aguentar o choro, né? Poxa, não, mãe, fica sossegado. Né? Qualquer coisa, eu vou dar conta disso aqui. Não é? A melhor reação seria essa. Mas eu chorei dizendo: mãe, tá vendo? A gente tinha que ser pastor, não. Tinha que sair. Larga essa carreira, fala pro pai. Fala pro pai que não dá. E depois desse dia, irmãos, o meu pai teve que renunciar à igreja. Né? Renunciou. Desse dia em diante, eu comecei a orar. Imagina, jovenzinho, novinho, né? Idade do X-Wave, né? Sabe aqueles novinho com todo o gás. Todos os dias estava orando. Orando para quê? Para desgraçar a vida daqueles irmãos. Mas, Senhor, o Senhor viu tudo isso. O Senhor vai fechar os seus olhos. A desgraça que Ele fez com a nossa família aqui. E o Senhor vai ficar quieto. Irmãos, todos os dias eu orava. É mentira, todos os dias. Eu acordava: Senhor, vamos orar. A desgraça está lá, Senhor. E a tua mão não vai falhar, tenho certeza, Senhor. E aconteceu depois de alguns anos, 2 anos passados, alguém me deu uma notícia dizendo: Samuel, você ficou sabendo? Eu falei: o quê? Sabe aquele diácono lá? Eu falei: o que tem ele? Cara, ele foi pego em adultério. Eu falei: o quê? E todo mundo está sabendo? Está sabendo. Opa! O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uma animação tamanha no meu coração. Depois de um tempo, eu ouço uma outra notícia. Samuel, você ficou sabendo? Eu falei: o quê? Sabe aquele diácono lá? O quê? O que aconteceu com ele? Cara, ele perdeu tudo, está falido. Oh, glória ao Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas. Nossa. Nós conseguimos fazer isso contra os nossos inimigos. Orar para que ele se dê mal. Né? Poxa, a gente joga praga nas pessoas. E para abençoar o nosso próximo, abençoar e ajudar o nosso próximo, o nosso inimigo, para conhecer ao Senhor. Quantos aqui seriam capazes de fazer isso? Amar aqueles que nos amam é muito fácil, irmãos.
Qualquer um consegue fazer isso aqui. Poxa, como é que a gente, mesmo com aquele coração gelado que a pessoa tem, quando você começa a colocar amor, 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 aquela pessoa começa a receber desse amor. E começa a abrir o teu coração, o coração dele para você. Eu fico pensando em Jonas. Tem que levar a mensagem para um inimigo. E pensei também na nossa vida espiritual, na nossa igreja, poxa. Fazemos missões. Depois que entrei na igreja Água Viva, sempre temos missões em julho. Sempre teve, né? Julho e janeiro. Julho e janeiro. Julho. Irmãos, fazer missão julho, fazer janeiro, fazer julho, janeiro. Não é fácil. Não é fácil. Tem horas que eu penso assim, poxa, eu estava em Itapeva agora, a gente estava lá fazendo a missão e via, né, as crianças, eram tudo figurinha carimbada, a gente já conhecia eles. Sabe? Eu cheguei a pensar, poxa, isso aqui, está valendo a pena isso aqui? Vir para a missão em julho, em janeiro, em julho, em janeiro. Isso porque eles não são meus inimigos, irmãos. Eles nada fizeram contra mim. Mas eu comecei a questionar no meu coração. Aí estava um dia convencendo o irmão a ir para a missão. Falei, irmão, você tem que ir para a missão, cara. Dessa vez eu quero descansar um pouquinho, eu quero pegar umas férias. Não, irmão, você tem que ir para a missão. Aí ele fez uma pergunta, irmãos. Pastor, agora eu vou fazer uma pergunta para você então. Faz. Se você não fosse pastor, você iria para a missão? Ele me pegou. Ixi, e agora? Eu fiquei pensando, será que eu iria para a missão se eu não fosse pastor? Será que eu iria? Missão, você dorme no chão, com colchão, aquele, né? Usar o banheiro de que você não se sente tão à vontade, de vez em quando o chuveiro, que a água também... Dessa vez o chuveiro estava bom, irmãos, tá? Estava bom, estava ótimo. Fiquei pensando, será que eu iria? Mas de momento eu falei, eu iria? Iria! Aí um respondeu, tá bom então, eu vou. Mas continuei refletindo em casa. Será que se eu fosse um membro, né, como os irmãos, eu iria para a missão? Porque sabe, quando eu vou falar do fundo do meu coração para os irmãos, eu fico revoltado, ficava assim, não demonstro revolta, mas está ali, sabe, dentro de um conflito interno no meu coração. Eu falo, o presbítero, o senhor vai? Dessa vez eu vou, não. O presbítero não vai, cara. Eu não falo para ele, né? No meu coração. Para o presbítero, eu falo, não, que pena, presbítero, que pena. Na próxima, o senhor vai. Mas no meu coração está, esse cara não vai também. Né? Aí eu falo, diácono, o senhor vai? Pastor, não vou poder ir. Você nunca vai mesmo, você nunca vai. Eu sabia que você ia dizer não. Isso está no meu coração. Sabia. Nem para as pessoas, né, que não nos servem como inimigos, a gente tem essa, como diria, preguiça espiritual. Preguiça espiritual. Quantos aqui se disporiam para uma missão aqui, verdade, irmãos? Quantos aqui se disporiam? Quantos de nós, eu perguntei para um pessoal, por que você iria para a missão? E falou, eu vou, pastor. Cara, você acha legal a missão? Acho legal. Falei, poxa, esse menino achava legal, enquanto eu estava lá numa chatice. Né? Uma chatice. Na segunda-feira, de domingo para segunda-feira, fiquei muito doente, irmãos. Tive que ficar de cama um dia inteiro. Sabe, mas, desculpa dizer isso, no fundo, fiquei meio contente. Lá no fundinho. Eu estou dormindo aqui. Que alegria. Deixa eu ser visto com a galera. Eu só dava, e aí, pessoal, deitado lá, e aí, pessoal, tá tudo ok? Pastor, tá tudo ok. Você está precisando de alguma comida aqui? Preciso sim, um cafezinho. Irmãos, a palavra de hoje nos remete
a obediência à palavra do Senhor. O primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos: o sucesso trazido através da desobediência a Deus não dura por muito tempo. É interessante que Jonas estava indo, né? Deus ordenou para que ele fosse para Nínive, né? Mas ele decidiu ir para Tarsis. Ele chegou a um lugar chamado Jope, e logo ele encontra ali uma embarcação que o levaria a Tarsis. É interessante. Ele poderia dizer no teu coração: está vendo, está tudo conspirando a meu favor, está tudo conspirando para que eu desobedeça à vontade do Senhor. Veja, eu cheguei aqui, poxa, encontrei já uma embarcação para ir para Tarsis, onde eu quero ir. Nós pensamos em certos momentos da nossa vida, por exemplo, faltar no dia do Senhor. A primeira coisa que a gente elimina no domingo é o dia do Senhor, quando você está, por exemplo, um pouco mais cansado. Hoje eu não vou para a igreja, estou um pouco mais cansado. É verdade, irmãos. E mesmo assim, com esse descanso, a tua vida está uma beleza. A tua vida está ótima. Tudo correndo a mil. Tudo correndo na beleza. E você chega a pensar: poxa, eu não fui no domingo, não aconteceu nada comigo, que bom. Aí eu vou continuar, acho que vou faltar de novo também. E vai assim por diante, essa vida espiritual vai se distanciando de Deus cada vez mais. E a gente pensa, o sucesso trazido através da desobediência, ela não dura muito tempo, irmãos. Eu admiro os irmãos que estão desempregados, né? Tem trabalhos que são oferecidos para trabalhar no dia do domingo, as pessoas rejeitam. Eu admiro essas pessoas. Respeito demais essas pessoas. Quantos de nós seríamos capazes de fazer isso? Por quê? Realmente, o pão de cada dia está em jogo, não é verdade, irmãos? Mas o irmão, ele diz assim: não, é o dia do Senhor. Eu tenho que servir ao Senhor. Ele obedece à palavra de Deus. Obedece à palavra do Senhor. Parecia que a Jonas, que tudo estava correndo bem, parecia que ele estava assim, né? Tudo correndo legal, até ele entrar nessa embarcação em direção a Tarsis. Parece que você, desobedecendo a palavra do Senhor, a tua vida está tudo legal, tudo ótimo. Mas saiba, irmãos, isso não vai durar por muito tempo. Não dura. Porque as mãos de Deus estão sobre a tua vida. Deus não deixa o teu filho em meio ao pecado. Deus não deixa o seu filho desobedecer à ordem do Senhor. E por isso, irmãos, isso vem à minha mente. Por isso que a missão é tão importante. A Bíblia não nos diz: ide, vá, leve a palavra do Senhor, faça discípulos. Quantos de nós aqui fazemos isso durante a semana? Fala a verdade, irmão. Fala, precisa responder, fala no teu coração. Quantos de nós a gente tem o anseio de levar o evangelho às pessoas durante a semana? Quantos de nós falamos de Jesus às pessoas durante a semana? Quantos de nós fazemos isso? Deus diz que nós devemos obedecer às suas palavras. O Senhor Jesus diz que nós devemos ir e levar a palavra do Senhor. Mas quantos de nós obedecemos a essa ordem? Quantos de nós obedecemos à grande comissão do Senhor? Poucos, ou raríssimos. E por isso que eu acho interessante continuarmos tendo missão dentro da nossa igreja. Irmãos, igreja que não tem missão é igreja morta. Igreja morta. A igreja que não evangeliza é uma igreja morta, irmãos. A igreja que evangeliza, o contrário, que leva a palavra do Senhor, é uma igreja viva, irmãos, ativa. O domingo não é vir apenas a igreja do Senhor, cultuar e ir embora para casa e acabou, irmãos. Nós precisamos viver a vida cristã, evangelizar pessoas. Essa é a ordem do Senhor. É a ordem que dá no teu coração, para que leve o evangelho de Deus às pessoas. E por isso, irmãos, vocês, que nós estamos aqui, no dia 28 de agosto, temos que trazer pelo menos uma pessoa aqui, irmãos, para conhecer a Jesus.
Parece que sua vida está um sucesso nesse momento, mesmo desobedecendo ao Senhor. Saiba, uma hora isso irá acabar. Por quê? Nós olhamos para coisas eternas. As coisas do mundo, irmãos, uma hora vão acabar, vão findar. Mas as coisas que provêm de Deus são eternas. São eternas. Eu todo dia imagino assim, a morada que Deus está preparando para mim, o Senhor Jesus está preparando para mim. Né? Nós também temos que imaginar isso, irmãos. Não é só olhar para esses prédios que estão aqui e dizer, eu queria um dia morar na... Não, irmãos. A tua morada é no reino do Senhor. Né? E por isso obedeça à vontade de Deus. Gostaria que toda a igreja Água Viva fosse uma união de fiéis dedicados à missão do Senhor. Irmãos, eu penso assim, a missão, os protagonistas da nossa missão, irmãos, não podem ser ex-waivers. Sabe qual a idade dos ex-waivers? Tem de 13 a 17 anos de idade. 13, como é que eles podem ser protagonistas de uma missão? Nem sem querer desmerecê-los. Eles foram muito bem, ótimo. Quem tem que ser protagonista dessa missão são vocês que estão aqui. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Você tem que ser o protagonista da missão. E diga para a pessoa, a nossa próxima missão será em janeiro. Parece uma missão via osmose, né? Agora a inscrição está lá no fundo, irmãos. Né? Nós temos que ser esses protagonistas. E Deus escolheu a Jonas para que seja esse protagonista a levar a palavra de Deus. Obedecemos a palavra do Senhor. Em segundo lugar, através da soberania de Deus, Ele guia os seus filhos. Soberania de Deus. A gente observa que Jonas pegou a embarcação e foi, né, em direção a Tarsis. Imagina ele, poxa, agora vou para Tarsis, vou ficar longe do Senhor. Porque Tarsis era um lugar que ficava no lado oposto de Nínive, totalmente contrário ao caminho de Nínive. Ele estava remando e indo em direção contrária à vontade de Deus. Mas veja que interessante, Deus move a tua mão, o teu poder, para fazer com que uma tempestade tamanha viesse a atingir essa embarcação. Isso é a soberania de Deus, irmãos. Isso é a soberania de Deus. Veja o que Ele faz. Ele não apenas move o mar, o vento, né, e toda a natureza. Veja que interessante. A natureza ouve a Deus, obedece ao Senhor. A natureza obedeceu ao Senhor, enquanto que o Jonas estava desobedecendo. Enquanto que a natureza obedece ao Senhor, nós estamos o quê? Indo contra a vontade de Deus muitas vezes. Deus move todas as coisas para fazer o quê? Para que Jonas voltasse para o caminho do Senhor. Irmãos, a soberania de Deus está na tua vida. E é por isso que você está aqui nesse momento. Se não fosse o amor de Deus, a soberania do Senhor, nós todos estaríamos perdidos por aí. Porque pelos anseios humanos que nós temos, o dia de domingo seria muito melhor se divertir, descansar. Pegar um sol, olha que legal, né? Para tomar um sol hoje, está um solzinho legal. Essa seria a nossa vontade. Mas a soberania de Deus faz com que você seja movido através do Espírito Santo para vir à igreja do Senhor adorar o nome do nosso Deus. Da mesma maneira, Deus moveu a tua soberania sobre o filho Jonas para que uma grande tempestade mexesse nessa embarcação. Veja que interessante. Sabe o que acontece? O Jonas, né, estava dormindo. Enquanto que as pessoas que estavam na embarcação estavam todas desesperadas. Todo mundo clamando por seus deuses ali dentro.
Veja, Deus moveu até o chefe da embarcação, né, o capitão da embarcação, para que fosse até lá embaixo encontrar Jonas e falar para Jonas: Jonas, homem, como você pode estar dormindo numa tempestade como essa? Está todo mundo buscando aos seus deuses, você também busca seu Deus. Veja, Deus moveu um homem que não conhece a Deus para que Jonas buscasse ao seu Deus. Da mesma maneira, irmãos, Deus move todas as pessoas que estão à sua volta. Para quê? Para que você cumpra a vontade do Senhor. Irmãos, se fosse pela minha vontade, eu não estaria aqui hoje. Minha vontade, é verdade. Se fosse pela sua vontade, você não estaria aqui hoje. Pela minha vontade eu não estaria, porque eu nunca quis ser pastor, irmãos. Eu nunca quis ser pastor. Porque eu via a desgraça que meus pais passavam, né? Não vou falar desgraça, né? A dificuldade que eles passavam. Mas agora estou aqui. Isso não é a soberania do nosso Deus maravilhoso? Isso não é uma obra de Deus? Não fui eu que quis, irmãos. Foi Deus que me trouxe até aqui. Da mesma maneira, a soberania de Deus está presente na vida dos seus filhos. Ele faz o quê? Guia a tua vida. Por mais que você escolha caminhos errados, Ele bate, nem que seja aconteça uma tempestade na tua vida, Ele bate para que você novamente volte para o caminho de Deus. Não sei qual é o momento que você está passando. Talvez você esteja agora pensando em caminhar num caminho diferente do caminho de Deus. Talvez você esteja nesse momento no meio de uma tempestade imensa. Ou talvez você, nesse momento, se encontre buscando, como aconteceu aqui na palavra, ao Deus. Espero que todos nós que estamos aqui reconheçamos a soberania do nosso Senhor, de que Deus está no controle da sua vida. Não somos nós que controlamos a nossa vida, irmãos. Deus está controlando a sua vida. E por isso que nós podemos nos alegrar. Porque Deus está no controle, não somos nós. Deus está te levando. E que essa soberania do Senhor sempre seja presente na vida dos nossos irmãos. Em terceiro lugar, Deus nunca desiste dos seus filhos. Deus nunca desiste dos seus filhos. Irmãos, pense bem. Precisava ser Jonas. Jonas não queria. Deus é poderoso. Fala: Jonas, você não quer? Tá bom então. Vou chamar outro rapaz que vai levar essa palavra do Senhor. Vou levar outro profeta então para levar essa palavra. Você fica agora de fora. Sai fora, sai fora. Não poderia muito bem fazer isso. Mas Deus não fez isso, irmãos. Por quê? Deus não desiste dos seus filhos. Recentemente eu vi uma reportagem onde, num dos resorts, parque da Disney, havia uma família, no resort, e uma das crianças ficou próximo do largo, parece que um crocodilo, pegou a criança e levou embora. E eu vi o relato de que o pai tentou, lutar contra o crocodilo. Porque ele lutou, tentou tirar a criança, mas não conseguiu. Irmãos, por que esse pai fez isso para aquela criança, arriscando a sua vida? Porque é seu filho. Mesmo tendo falhado, é seu filho que estava ali, sendo levado pelo crocodilo. Ele foi lá e lutou contra o crocodilo, irmãos. Quantos de nós aqui teríamos essa coragem de lutar contra um crocodilo? Veja, isso é a diferença entre um pai de verdade. O pai de verdade foi lá e lutou. Uma pena, não conseguiu. Realmente doeu o coração só de imaginar a cena. Da mesma maneira, irmãos, nosso Deus está cuidando da tua vida. Ele não desiste de você. Sabe qual é o maior problema do cristão hoje em dia? É que nós desistimos de Deus. Mas saiba, Deus não desiste de você.
Muitas vezes desistimos do Senhor. As coisas não estão dando certo, pastor. Quanto mais busco, mais problemas vem na minha vida. Acho que esse Deus não existe. Né? Ou acho que eu vou dar um tempo na igreja. Porque... Aí quando você dá um tempo na igreja, as coisas começam a dar certo. Mesma coisa que aconteceu com Jonas. Parece que está dando certo, mas não está dando certo, irmãos. Nós somos filhos de Deus. E Deus não desiste de você. Deus não desiste de jeito nenhum de cada um que está aqui, que é filho do nosso Deus. E por isso, na nossa vida espiritual, quando o desânimo tomar conta do nosso coração, devemos lembrar, o Senhor está comigo e Ele não desiste de mim. Irmãos, o ser humano desiste muito fácil. Né? Até eu mesmo, quando eu vejo alguns irmãos, eu olho assim, poxa, acho que esse aí não tem jeito mesmo. Até eu, né? O ser humano, né? É o ser humano, né? Mas não, irmãos. O ser humano pode desistir, mas Deus não desiste de você. E é por isso que nós podemos agradecer ao Senhor. Porque, mesmo em meio à desobediência, Ele move a tua mão, através da sua soberania, não desistindo de você, para que você continue caminhando o caminho da cruz, o caminho de Deus. Pois esse é o caminho que te levará à salvação. Pois esse é o caminho que te levará à glória de Deus. Gostaria que todos os irmãos aqui da Igreja Água Viva lembrassem sempre dessa palavra em seu coração. De que o Senhor nunca desiste de mim. Nunca desiste de mim. E que o Senhor sempre está ao nosso lado, através da sua soberania. Gostaria de concluir a mensagem de hoje. Gostaria de concluir dizendo, irmãos, vamos pensar no povo de Israel. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. E havia uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Quando a coluna de nuvem e a coluna de fogo se moviam, eles também tinham que se mover. O deserto é um lugar muito difícil de se viver. Nós sabemos o quanto é difícil. Mas mesmo assim, por 40 anos, eles conseguiram sobreviver no deserto. Por quê? Eles obedeceram ao Senhor. Obedeceram à vontade de Deus. Da mesma maneira, irmãos, nós vivemos no deserto da vida. Hoje em dia a gente olha ao nosso redor e ficamos tristes com tudo que está acontecendo à nossa volta. Mas é nesse momento, irmãos, que a mão de Deus se levanta para nós. Para que nós continuemos a obedecer à palavra de Deus. E assim sejamos guardados as nossas vidas para, ao final, glorificar o nome do nosso Senhor. Gostaria de todo o coração, irmãos, não desistam. Deus está na tua vida. E estejam firmes em obediência ao Senhor. Não era muito melhor Jonas ser obedecido e seguido para Nínive? E assim nada disso teria acontecido? Da mesma maneira, irmãos, se nós obedecemos, nada de tempestade em nossa vida, pela desobediência, estará nos afetando. Mas sim, estaremos sobre o olhar da graça do Senhor, sobre a proteção divina de Deus, para vencer todos esses obstáculos. Oremos.